Quando aquele homem da história que tinha 32 mil homens para lutar com ele, 32 mil, e o Senhor falou assim: não, Gideão, não é 32 que eu quero, não é 32 mil que eu quero, é apenas 300 com você. E com 300 homens, ele conseguiu vencer o inimigo. Olhe para quem está ao teu lado, diga essa palavra para esta pessoa: não precisamos de multidão, precisamos de verdadeiros adoradores, que intercedam de todo o coração, e Deus atenderá as palmas para Ele. Creia. Amaleque peleja contra os israelitas. Os amalequitas estavam pelejando contra o povo de Deus. No versículo 8 de Êxodo 17, no versículo 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, como lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira, o Jeová Nissi. E disse: porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Digam aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra, nos colocamos debaixo da sua potente mão nesta noite. Nos cubra com teu precioso sangue, nos livra de todo laço, de todo mal, de toda palavra contrária, de toda seta, de toda retaliação de Satanás. Nós neutralizamos agora pelo poder do nome de Jesus. A igreja diz amém. E as palmas para Jesus de Nazaré. Podeis sentar, irmãos. A Bíblia nos revela uma coisa muito importante que há na intercessão. Olhe para quem está falando assim: intercessão. O poder da oração e da intercessão. Interceder por alguém. A Bíblia nos mostra que quando Moisés era sustentado pela intercessão de Hur e Arão, ele conseguiu com as suas mãos erguidas a sustentar uma guerra. Eu perguntei: Senhor, mas eles não estavam ali numa guerra espiritual, mas física? Quando as mãos de Moisés se estendiam pela intercessão de Hur e Arão, segurava um a mão direita, outro a mão esquerda. Quando as mãos de Moisés estavam erguidas para o céu, representando intercessão, Josué vencia as batalhas no campo real de batalha.
O que traz a nossa memória nos dias de hoje para as nossas vidas e para as nossas famílias, que a intercessão é que segura muitas coisas más de acontecer em nossa família. O intercessor, ele tem um grande galardão no céu, porque através da intercessão daquela pessoa, nós somos salvos, nós somos abençoados. As palmas para o Senhor, diga aleluia! O poder de interceder por alguém. A Bíblia diz que Moisés, quando as mãos estendidas por causa de Arão e Ur, a batalha era vencida. Depois, para conseguir vencer a guerra, ele tinha que manter as mãos, porque a batalha ele vencia cada batalha com as mãos erguidas. Mas teve momento que as mãos de Moisés e a mão de Ur e de Arão cansaram, as mãos de Moisés desceram. E quando as mãos de Moisés desceram, naquela batalha Israel perdia. No final, a guerra foi de Israel, mas no meio das vitórias, teve derrotas Israel. Quando a mão de Moisés descia, representando quando um crente para de orar, e para de interceder, e para de ter intercessor, as batalhas são perdidas. Diga para o irmão que está assim, todos nós. As mãos não podem cessar de orar. As mãos não podem cessar de estar levantando para o céu e dependendo do Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia, diga glória a Deus, dê as palmas para o Senhor, diga aleluia. Então Amaleque, os filhos dos amalequitas, pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés para Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque, ou contra os amalequitas. Amanhã eu vou estar no cume do outeiro, no topo do monte. Aleluia. E a vara de Deus estará na minha mão. Eu perguntei, Senhor, o que representa a vara de Deus na mão de Moisés? A autoridade. Fala para quem está ao teu lado assim: o Senhor deu a mim e a você a autoridade sobre os demônios. As palmas para o Senhor, diga glória. Jesus deu autoridade para mim como igreja e você, para pisar em cobra, escorpião, e nenhum dano nos faria. Olha para o irmão e diga assim: nenhum. A palavra de Deus diz nenhum. Fala para o irmão assim: nenhum é nenhum. A batalha espiritual travada depende de nós, da igreja. Uma igreja que ora, muda o braço de Deus ao seu favor. A Bíblia fala que Moisés, uma certa feita, queria acabar com, falou: Senhor, olha, o Senhor quer acabar com o seu povo que o Senhor tirou do deserto, tirou da mão de Faraó. E o Senhor ficou irritado com o povo, porque o povo estava brincando com as coisas, o povo não levava a sério as coisas dele. E ele falou: vou acabar com o povo, Moisés, com todo o povo que eu tirei da mão de Faraó, eu vou acabar com eles. Moisés falou: Senhor, se o Senhor acabar com este povo, risca o meu nome do livro da vida. Não existe hipótese alguma, nenhum homem nesta terra que teve ousadia de orar a Deus assim. Ó Senhor, se o Senhor matar alguém na minha família, ou matar todos, risca o meu nome no livro da vida. Moisés usou o cajado na sua mão com autoridade, mas não foi contra o homem, foi contra Deus, dizendo assim: Deus, se o Senhor fizer isto, então o Senhor esquece de mim. O Senhor falou assim: Moisés, tudo bem, mas a minha presença não vai, mas vai meus anjos, mas a minha presença não vai. Mas no caminho vou provar este povo. Mas Deus não matou o povo naquele dia. O homem que sabe orar, diga em voz alta: o homem e a mulher que sabe orar, muda o curso da mão do Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Diga aleluia. Fala mais uma vez: o homem que sabe orar, muda o braço do Deus para o seu favor. Diga aleluia, amém.
Crê. Se não crê, não adianta. Tem que crer. E a Bíblia agora está mostrando que Moisés já estava cansado. Muitas vezes ele julgava o povo, milhares de pessoas ele julgava, estava cansado. Então ele teve um conselho do seu sogro. Você está cansado, Moisés? Você não pode julgar todo este povo. Moisés, você precisa de pessoas. E ali ele foi determinando pessoas, grupos por grupos de intercessores, grupos de grupos para ser juiz ali no lugar dele, para ajudar o povo. E a carga foi tirada de Moisés. Diga aleluia. Nunca dê nada aquilo que você não possa aguentar. Nunca faça além das suas forças, a Bíblia diz. Moisés então falou assim: eu não consigo sozinho interceder, Senhor, eu preciso de 2 pessoas para me ajudar, mas 2 pessoas de confiança. E a Bíblia fala que Ur fica de um lado sentado num banquinho de pedra, e outro Arão debaixo de um banquinho de pedra, e ali está o braço de Moisés, e um ficou segurando de um lado, e o outro ficou segurando do outro. E a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés era manso, mas era alto, era grande, era forte, as mãos pesavam. E quando as suas mãos estendiam para o céu, a mão do Deus Todo-Poderoso era a favor de Josué. Josué conseguia na espada derrubar os inimigos quando a mão de Moisés estava estendida. Significa, o que Moisés vencia no campo espiritual, Josué realizava no campo físico. O que nós conseguimos no campo espiritual, primeiramente, vai ser realizado no campo físico. A Bíblia nos revela e nos mostra que quando Jesus ia para ser crucificado, ali foi... Rapaz, precisa tirar férias já, viu? Pilatos falou: sabia que eu tinha poder para te soltar ou para te crucificar? Jesus falou: nenhum poder terias contra mim, se do céu não te fosse dado. Nada acontece aqui, fala comigo, nada acontece aonde você está pisando, se lá em cima primeiro não for liberado para a tua vida. Diga aleluia, bata as palmas para o Senhor. É verdade. Nada acontece com a gente hoje se Deus não revelou no passado o que ia fazer hoje no futuro. Nosso presente, aliás. Tinha coisas que eu tive revelação de Deus, que uma pessoa falou assim: isso aqui vai ser seu. Eu falei, ri na cara da pessoa: você está brincando? Com que recurso? Como? Não sei, Deus falou que vai ser seu isso aqui. Aí virou as costas, passou 7 anos. Aquele determinado imóvel que aquela pessoa apontou dele, falou que ia ser minha, depois de 7 anos veio na nossa mão, e o cara deu prazo, longo prazo, e nós compramos, e hoje somos proprietários daquele imóvel. Onde você está? Aí na época era um barranco. Eu falei, esse profeta falhou. Quem vai querer um barranco desse? Ali era um barranco. Onde você está hoje? Era um barranco. Eu olhei e dei uma gargalhada, falei, esse profeta é doido. Quem vai ser o louco de comprar isso aí e construir aqui? Aí o camarada foi e comprou, e um dia eu vi um camarada cortando com a escavadeira, não sei quantos metros de terra, e várias caçambas, não sei quantas caçambas. Eu falei, esse cara é louco. Aí eu lembrei, esse cara está construindo aí aquilo que Deus falou que era ser meu, esse cara é louco. Meu, no nosso, da família, né? Passou os anos, o camarada cortou até o ponto da estrada ali certinho, foi, fez o galpão e construiu o galpão. Eu falei, tá vendo? É do homem, não é nosso. Esse profeta é sem vergonha, entregou o recado errado para mim. Passaram anos ali, aquela empresa veio em nossa mão, ofereceu no preço e no prazo para nós, e nós falamos assim, vamos arriscar para lá, dá um prazo, tá bom, vamos arriscar, né? Deus está com a gente, vamos lá. E Deus falou que era ser nosso mesmo, e compramos, conseguimos pagar no prazo, e Deus nos honrou. As palmas para o Senhor. Por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Diga glória. Nada acontece do céu primeiramente não for ordenado a nós. Se eu estou aqui hoje é porque do céu primeiramente foi ordenado para estarmos aqui. Nada acontece se primeiramente lá em cima não fizer. Começa no espiritual e termina na carne.
Se Deus fala no espiritual e nós entendemos, ao longo dos dias ou tempo, aquilo se cumpre, porque Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para arrepender. Operando Ele, quem impedirá? Diga obrigado, Jesus, glória a Deus por isso. Diga aleluia. Então a Bíblia nos fala e nos revela a importância de termos pessoas que intercedem por nós. Muitas vezes perdemos batalhas porque não temos intercessores por nós. A intercessão é um ministério poderoso e tremendo na terra. Muitos cultos aqui acontecem porque eu tenho em casa pago um preço, tenho orado nos montes e tal, mas primeiramente, antes de tudo isso, tem uma igreja que ora pela minha vida e pelo nosso ministério aqui. A intercessão de Arão e Ur representa os irmãos da igreja que oram pelo seu líder. Hoje aqui tem vários Moisés, hoje tem o pastor Rogério, tem o pastor Carlos, tem o pastor Rix, tem o pastor Aires, né? Tem os presbíteros, tem os diáconos. Nós temos vários Moisés aqui e que precisamos interceder para que segurem as mãos deles, para que não enfraqueçam. A Bíblia fala então que quando Moisés cansado, os homens seguravam os seus braços, e quando os braços erguidos, a vitória sobre Israel era certa. Até o momento em que tinha altos e baixos, que ganhava a batalha, perdia batalhas, ganhava a batalha, perdia a batalha, até que chegou até o final que venceram a batalha e venceram a guerra. As palmas para o Senhor, diga glória. Vencer a guerra que é importante, hein? Na nossa vida e nossa caminhada, sempre vamos ganhar e perder batalhas. Amém? Podemos ganhar muitas batalhas e podemos perder algumas batalhas, mas no final ganhamos a guerra. Você está entendendo a diferença da batalha para a guerra? A guerra é um ciclo completo, a batalha são pontos isolados. Amém? Muitas pessoas desistem quando perdem uma batalha, não deveria, porque logo em seguida você vence muitas batalhas à frente. Tem muitas batalhas na minha vida que eu venci, mas tive batalhas que eu perdi, e eu não desanimei, e continuei a perseverar na presença de Deus, e a perseverança me trouxe a vitória sobre uma guerra que o Senhor nos deu. Diga aleluia. Nós não podemos desanimar, temos que ser crentes, perseverantes na presença de Deus. Temos que estar em constante oração diária, pagar o preço diário na presença de Deus. Quando você paga o preço na presença de Deus, Deus dá vitória. Diga, eu creio em nome de Jesus. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro, e assim ficavam as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Eu perguntei, Senhor, não foi fácil para Arão e Ur? Olha para o irmãozinho e fala assim, imagina segurar a noite toda o braço de um homem pesado. Mas Jesus nunca prometeu facilidade para ninguém. Não existe ministério fácil, não existe vida fácil, não tem nada fácil na vida, tudo é alcançado pelo poder de Deus e também pela nossa perseverança em Deus. Aquelas pessoas que estão esperando uma vida muito mansa, muito fácil, então desista. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, tenha bom ânimo. Venham ter bom ânimo, eu venci o mundo. Para nós vencermos as guerras, para vencermos guerras, vamos ter batalhas para se realizar. E nem todas as batalhas ganhamos. Nem todavia vencemos batalhas. Nem sempre. Mas aprendemos em cada batalha que nós perdemos, aprendemos a ter a perseverança no Criador. Operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu dizer outra coisa para te ensinar nesta noite. Nunca imagine que não terá batalhas a realizar. A nossa vida está em cima de uma batalha. Quando a batalha não é financeira, é enfermidades. Quando não é enfermidade, é um problema conjugal. Quando não é o problema conjugal, problema financeiro. Quando não é o financeiro, é o sentimental. Quando não é o sentimental, é um problema de saúde.
eu acho que o pior deles é o problema de saúde. Que você fala assim, eu acho que eu vou morrer, não vou sobreviver, como é que vai ser o meu tempo, cadê as promessas, o que o Senhor prometeu que vai fazer na minha vida, não está se cumprindo. É a pior prova que tem uma enfermidade do corpo de um crente. Mas o crente pode perder a batalha naquele instante, mas no final ele vence a guerra. Nós vencemos a guerra pelo poder do sangue de Jesus. Diga aleluia. Dê as palmas para ele. Assim Josué. Agora, qual a função do Josué? Aí você fala assim, Josué tem mais galardão, Josué está na linha de frente, lutando, vencendo, perdendo, lutando, ganhando, perdendo, perdia batalhas, ganhava batalhas. Aí você fala assim, Josué é o herói, não é ou não é? Ele está na linha de frente, ele tem que ser o melhor que todos, ele tem que ter a coroa de ouro sobre a cabeça. Nem sempre, irmão. Às vezes aquele Arão e Ur que nós não damos valor para ele, são os campeões que mereciam a medalha de ouro. Esses intercessores caladinhos na igreja que ora para o pastor Rogério, pastor Carlos, pastor Ricos, pastor Aires, está sempre intercedendo pelos obreiros, pelos diáconos, presbíteros da igreja, e orando também pelos membros da casa, pelos visitantes da casa. E este aí que você fala, não, isso aí não tem galardão não, isso é obrigação dele de orar, não, diante de Deus é estes dois aí é que segura para vencer a guerra. Kathryn Kuhlman, quando ela ministrava nos primeiros 2, 3 bancos da sua igreja, tinha só intercessores que oravam por ela 24 horas em escala intercalada. Pessoas que oravam. Eu tentei fazer isso aqui, mas começa, meu povo para, não aguenta. É igual aquele negócio, 5 horas da manhã eu estou aqui, você vai ver, começa o primeiro dia, o segundo, no terceiro não vem ninguém mais. O que é isso, gente? Há um desânimo no campo espiritual, as pessoas faltam perseverança nelas, nós temos que perseverar para vencer. E a Bíblia nos mostra e revela que Kathryn Kuhlman, com 2, 3, 4 bancos da igreja que colocava pessoas intercessoras, ela começava a ministrar, grandes milagres, sinais e prodígios e maravilhas aconteciam. Aí você pergunta, é por causa dela? Não, por causa dos intercessores que são Arão e Ur da igreja, que tem grande galardão nos céus. Diga aleluia. Nem próprio Moisés tem tanto galardão igual Arão e Ur. Porque se Moisés não tivesse Arão e Ur, a sua mão descia, até ele perdia a batalha. Aí ele perdia a guerra também. Então nós temos que entender que o Arão na igreja e o Ur da igreja, essas duas pessoas é que segura todo o reino de Deus na oração, na busca e em santificação, e aquele que intercede por nós, aleluia. É como se o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim a igreja precisa de intercessores para que toque o coração do Pai e o Pai estenda as mãos e nos dê a vitória que nós precisamos. Diga, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele exaltação. As palmas para Ele. Fala para o irmão, fala assim, esta é a sua noite. Você precisa de intercessor. Deixa eu falar outro negócio aí. Não vou falar nome, não, por questão de ética. Tem um certo candidato que falou que as pessoas não precisam de pastor e nem padre. Você imagina o povo estar como está, imagina sem o líder. Para interceder, para orar. Se eu estava no monte orando pelos pastores da igreja, pelos presbíteros, diáconos, os que louvam, não posso esquecer deles, ó. Os que louvam, os que tocam aqui, porque são os guerreiros do Senhor aqui em cima. Eu conheço pessoas, não vocês, vocês são santos, diga aleluia. Mas tem pessoas que vêm domingo à noite na igreja só para criticar o pastor pregar. Para criticar o Ricos que errou ali no teclado, para criticar o irmão que tocou a bateria, para criticar o irmão que tocou o baixo e o violão. Mas essas pessoas que criticam não fazem nada. Tempo atrás estava ministrando, veio um camarada vestido todo, não tem nada a ver com quem quer vestir de preto, veste a cor que quer, amém? O camarada veio todo vestido de preto, chegou aqui na frente e me encarou dentro do meu olho, era na outra igreja ainda, me encarou dentro dos meus olhos e falou assim, aqui que é a igreja dos ricos.
Falei, o cara veio para a igreja para observar a igreja, para escutar a palavra. Então tem gente, irmão, tem que entender que nós estamos aqui por um propósito. Diga, propósito. Você não é mais um, você é o escolhido de Deus aqui dentro para ajudar a botar fogo no diabo, espada nele, através do poder do nome de Jesus. As palmas para o Senhor. Tem um certo conhecido que estava numa convenção, e lá era número não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, hoje eu pego esse povo. E é número não sei o que, do obreiro tal. E a igreja tem 1000 e poucos membros, outro tem mais 2000 membros, outro tem mais 500 membros. Aí ele pegou o púlpito para pregar naquele dia. Ele falou assim, eu fiz uma pergunta a Deus. Se eu fosse Elias, qual o maior presente que eu pediria a Deus? Um cinto. Aí eu perguntei, esse cara é doido. O cara de pedir outras coisas, pedir cinto, é para descer numa cambada de gente para consertar, para apanhar mesmo no chicote, para tomar vergonha na cara. Diz que a convenção toda ficou assim para ele. No lugar de ficar falando o número de membros, devia tomar vergonha na cara e cuidar de cada uma delas. Nós não estamos preocupados com números, mas estamos preocupados com a qualidade de quem nós estamos tratando aqui dentro. Porque não adianta ter uma igreja com 1000 pessoas contra você, irmão. É melhor ter 30 aqui comigo do que 1000 contra. Satanás coloca na mente das pessoas para se revoltar contra o líder, naquilo que o líder prega, a verdade, porque a verdade liberta. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente somos livres. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vamos ser livres. Conhecereis a palavra, a verdade vos libertará. Como é que pode se não tiver um líder para ensinar? Se não tiver um pastor, não tiver um padre, não é? Porque ninguém toma honra para si, a não ser os chamados por Deus, e nem todo mundo é chamado. Eu, por exemplo, fui chamado por Deus, que eu nunca quis ser pastor, nunca quis estar na igreja. Quando eu assustei, estava dentro e Deus me deu o cargo. Eis-me aqui, Senhor. Ninguém toma honra para si, a não ser os que são chamados. Eu só creio em pastores que são chamados por Deus. Aqueles que se chamam é perigoso, aqueles que querem é perigoso, mas que fala assim, eu nunca pensei em ser, eu não quero, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. É esse que Deus vai pegar e vai frutificar neles uma unção tremenda. Diga glória a Deus. As palmas para o Senhor, diga aleluia. Fala para quem está falando assim, você nem imagina o que Deus quer fazer através da sua vida. Nem todos vão ser cantores aqui, nem todos vão ser pregadores. Cada um vai ter uma função que Deus tem com elas. Amém? Tem gente, eu conheci líder espiritual, queria ser cantor, ia cantar, era a maior bobuzeira do mundo. Aleluia, aleluia. Não tinha unção e nem cântico. Se o chamado era só ensinar e pregar, é só ensinar e pregar. Agora, se tem o chamado de Deus para pregar e louvar, amém. Mas se não tem, não vai nessa. Olha para o irmão e diga assim, cada um na sua. Se uns é chamado só para louvar, um dia falaram assim, pastor, grava um CD, porque o senhor louva uma bênção. Falei, irmão, eu não tenho chamado de cantor, meu chamado é pregação do evangelho. Tudo bem que Deus usa nos cantos tem cura, mas eu não vou gravar CD para vender CD, porque esse não é o meu ministério. Meu ministério é cura, libertação, palavra dura e exortação para conserto. Diga glória. E nem tenta imitar, porque cada um tem seu ministério, diga glória. E ouço tem outra palavra mais só de graça e amor. Sim, não estou criticando, porque eu não tenho este ministério. Uns têm só misericórdia, graça, passa o azeite na irmãzinha. Ele não vai bajular não, mas vai acariciar a cabeça. Olha, irmã, estou aqui para ti. Mas tem outros não, que é igual o cajado de Moisés, é duro.
Cada um tem um chamado específico dado por Deus. Se nós tentamos atropelar isto, nós sofremos. Por exemplo, eu nunca consegui pregar a palavra se eu preparar antes a palavra. Eu me entorto todinho aqui e não sai nada. Mas quando Deus me usa dessa maneira, não significa que Deus vai te usar assim. Você pode se embaraçar fazendo isso. Cada um tem um chamado. Amém, queridos? Uns têm um chamado para não é para estar na frente da obra, mas para administrar a igreja, para ajudar a administrar financeiramente, para ajudar em decisões para nós tomarmos juntos. Sim, cada um na sua, diga glória. Aí esse pregador queria ser cantor, o negócio desafinou tudo e passou vergonha. Quis gravar um CD ainda, não adianta, irmão. Fala mesmo assim, cada um na sua. Aí tem a irmãzinha que louva uma bênção, mas quer ser pregadora. Aí tem o irmãozinho que prega uma bênção, mas quer ser cantor, e a voz toda desafinada. Não adianta, diga, não adianta. E tem aquele que louva e toca maravilha, quer ser pregador, mas é uma tristeza, porque não sai nada. Cada um na sua. Amém? Sabe que todos nós estamos precisando aqui? Intercessores. Todos nós, a igreja precisa. Eu estou vendo gente sem preparo algum correndo para pregar nas igrejas. Irmão, se não tiver um intercessor com você, você passa vergonha. Escute bem o que eu estou dizendo, né? Eu vou te falar um erro que aconteceu comigo anos atrás. Eu falhei com o meu pastor da onde eu era na época. Eu saí, fui para o lugar sem falar nada com ele. Quando eu fui pregar, minha voz foi embora. Aí eu falei assim, é porque eu não falei com o pastor, não pedi a bênção dele. E se eu pedisse, vai embora rapaz, prega, ele não importava, irmão. Mas eu fui no silêncio, foi meu erro. Minha voz foi embora, não consegui. Eu consegui expulsar o demônio, mas sem voz. Praticamente fiquei rouco a semana toda. Eu fui lá e pedi desculpa para ele, pastor, me perdoa que eu... Não, rapaz, pode ir. Não, pastor, eu tinha que ter falado antes, eu errei. Depois que eu tomei essa iniciativa, a minha voz nunca mais foi embora, e Deus tem ungido para a glória de Deus Pai, Deus Filho, porque nós temos intercessores. Amém, queridos? Agora imagina e Arão com a mão estendida, e Josué na luta, ia só perder batalha, porque dependia de Moisés com a mão estendida. Está entendendo que um depende do outro, né? Os dois intercessores dependem também de Arão, de Moisés, e Moisés depende dos dois intercessores. Enfim, todos nós precisamos um dos outros. As palmas para o Senhor. Já preguei, você está cansado de me ver aqui, vamos ministrar agora, amém? Mas falaram amém ainda, você acredita, pastor?